Se eu perguntar pra você quem são os diretores dos seus filmes live action favorito, você provavelmente vai saber a resposta, pelo menos de alguns deles. Se eu fizer a mesma pergunta, quem são os diretores das suas animações favoritas, você provavelmente vai ter muito mais dificuldade em lembrar. Isso é muito importante, acho que esse debate é muito interessante para Robô Selvagem, uma das melhores animações dos últimos anos e que tem uma figura do cineasta aqui, do diretor por trás dela, o Chris Sanders, que é muito fundamental. Vamos falar sobre o filme, mas vamos falar sobre essa discussão também, que é uma discussão, um debate que eu falo muito no meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, entender o cinema para além apenas dos sensos comuns, para além apenas das obviedades, para além apenas de ver um filme a partir de um discurso pronto. Você não precisa querer ser crítico, mas se você quiser ou se você já for crítico, esse curso também é para você, mas para você que gosta de ter uma experiência melhor com cinema, que gosta de conhecer mais sobre cinema, que gosta de debater cinema, esse curso também é para você. O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, assim também como o link das minhas outras redes sociais, dos meus outros projetos, também do meu Cineclube, que está em andamento. Esse mês é o mês do Shyamalan, já começou, mas no mês que vem, novos filmes para ser debatidos. Vai ser sobre Interestelar e Whiplash, esses dois filmes que vão ter relançamentos e que vão gerar algum tipo de polêmica no debate. Então, deixo aqui para vocês minhas redes sociais e confiram também uma aula gratuita que já tem do meu curso, que eu deixo o link aqui no primeiro comentário fixado também, para você ver. Se você gostar dessa aula, considere se inscrever. Para você que quer conhecer mais sobre cinema, que gosta de debater sobre cinema, para você que comenta sempre aqui nos meus vídeos, fica aqui a recomendação. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Por que partir daí em Robô Selvagem? Bom, aqui é mais uma animação da DreamWorks que vai trazer quase que uma renovação das técnicas que vão se desenvolver a partir de Os Caras Malvados, que é uma animação até interessante. Essa técnica ela vai ser desenvolvida ainda melhor a partir dessa combinação dos desenhos do 2D com o 3D em O Gato de Botas 2, e que vai estar ainda mais presente e ainda mais interessante visualmente aqui em Robô Selvagem. Essa que é pra mim, por enquanto, das que eu vi, a melhor animação do ano. Só que geralmente, quando a gente vai falar de animação, vocês podem perceber que nessas críticas de YouTube, principalmente nas críticas mais populares, geralmente a animação ela vai ser observada a partir da a animação é boa. E a animação é boa, geralmente vai ser se ela é bonita, ou se for uma animação 3D que busca um realismo, ela é boa se ela for realista. Essa análise bastante rasa. A animação é boa também porque ela diverte, essa percepção de que a animação é apenas para divertir as crianças, o que é importante também, mas também é uma análise bastante rasa. E essa animação ela é profunda porque ela comunica para as crianças determinados temas. Esses três pilares centrais vão estar presentes na maioria das críticas de animação, principalmente essas críticas mais populares, o que não é errado, mas é um tanto raso e quase sempre exclui essa figura tão importante, tão determinante para o filme, que é a figura do diretor. Essa figura que vai além apenas de uma técnica do estúdio, que vai além apenas desse lugar mais superficial de falar se a animação é divertida e se ela comunica os temas de alguma forma. O que aqui em Robô Selvagem vai estar muito presente. Essa vai ser, como eu disse, uma evolução quase da técnica que a DreamWorks vem desenvolvendo nas outras animações anteriores dela. É uma animação que vai tocar em temas bastante profundos, sobretudo como comunica sobre essa maternidade de alguma forma, né? Sobre essas relações, sobre o meio ambiente frente à modernidade, esse tipo de coisa, e que também vai ser bem divertida, vai ter piadas aqui muito boas. Mas eu convido a gente a pensar essa animação, sobretudo, a partir da ideia da imagem e como essa imagem é construída. E é aí que entra a figura do Chris Sanders. Chris Sanders, que você provavelmente já viu e gosta de animações dele, mas você não vai reconhecer o nome. Ele que é o diretor de Lilo e Stitch, por exemplo, ele que é o diretor do primeiro
Como Treinar Seu Dragão, 2 animações que eu gosto bastante. Aqui, desde o plano inicial do filme, né, desde a sequência inicial, então da combinação desses planos iniciais, a gente vê como é uma animação que ela não é só bonita visualmente, mas ela pensa a escolha de cada plano e como isso, de alguma forma, comunica, de como isso transpõe alguma ideia pra gente, alguma sensação pra gente. Então a gente vai ver ali animais que, se eu não me engano, são como se fossem focas na beira, ali nas pedras, na beira do mar, e a gente vai ver esses animais até que a câmera vai sugerir e vai se aproximar. A gente vai ver que a gente percebe que a gente está vendo tudo aquilo pelo reflexo dos olhos do ainda desacordado Ross, que é o robô aqui, o protagonista do nosso filme. Tá bom, o que isso quer dizer, o que isso tem de tão especial? É tão comum a gente ver isso até em live action, né? A gente vê uma imagem e depois a gente perceber que aquilo é o reflexo de um óculos ou de um espelho ou coisa do tipo. Aqui a gente está falando de uma animação que vai ser sobretudo sobre esse robô, essa inteligência artificial, e aqui a gente pode até traçar um debate que nem é tão presente assim no filme, mas a gente vê como cada vez mais os estúdios eles tentam emplacar filmes em que inteligência artificial é boazinha, né? Em animações ou robôs são bonzinhos. Isso parte, claro, de um lugar dos estúdios tentarem fazer um discurso pró-inteligência artificial a partir do momento que eles querem usar cada vez mais inteligência artificial para gastar menos, mas eu não vou entrar tanto nesse debate, por mais que a gente possa debater isso não está tão presente aqui no cerne desse filme, ou esse filme vai muito além apenas desse debate, que é sim um debate muito relevante para a indústria. Mas aqui essa imagem ela já diz muito pra gente, a gente vai ver tudo pelos olhos do Ross, que vai acordar em seguida a partir do momento que esse filme ele vai ser justamente sobre o aprendizado desse personagem. Esse personagem que vai aprendendo a partir do que ele vê. Então essa comunicação até é muito grande com o cinema, a ideia do cinema como esse olho para esse mundo, e a gente acaba tendo uma percepção, a gente acaba aprendendo e a nossa sociedade acaba refletindo muito daquilo que ela vê no cinema. O Ross vai ser esse personagem, então ele vai ver e a partir das configurações dele ele vai aprendendo a ponto dele ir além das configurações dele. Então até por isso o que eu mais gosto no filme é justamente toda essa sequência inicial, que é uma sequência quase sem falas, em que a gente vai ter justamente esse personagem vendo alguma coisa e ele tentando replicar, ele tentando construir em cima, né? Então a gente vai ver como os animais ali da floresta, que ele não conhece exatamente, vão destruir ele de alguma forma, vão pegar parte deles de alguma forma, e como ele vai aos poucos aprendendo, copiando, aprendendo a falar a língua daqueles animais, até que ele vai se adaptar àquele meio. Então esse plano inicial, esse pensamento de uma imagem construída a partir do reflexo do olho do Ross, já diz muito, já diz praticamente sobre tudo que vai ser esse filme. Principalmente toda essa sequência inicial mais longa, a gente vai ver muito desse pensamento dos planos, plano a plano, de como esse robô vai copiando aquilo que ele está vendo e vai aprendendo a partir daquilo que ele está vendo. Em algum momento, a animação ela até se torna mais tradicional, a partir do momento que ela vai desenvolver todas essas relações muito próximas com aqueles animais, com o filho que o Ross ou a Ross vai ter e por aí vai. Mas é muito interessante como ela nunca perde essa ideia, né? É sempre uma animação que ela vai estar sendo muito construída a partir da visão de um diretor, a partir da visão da escolha de planos, não só uma animação bonita, mas uma animação que pensa a imagem para além apenas dessa ideia maior da animação do estúdio, mas que pensa plano a plano e o que cada um daqueles planos vai comunicar pra gente de alguma forma. Para mim é isso que torna Robô Selvagem ainda mais poderoso sensorialmente, ainda mais poderoso em seu discurso, em sua mensagem, digamos assim. É muito interessante a gente olhar cada vez mais para isso, né? E aqui eu trago muito mais um discurso que vai além apenas da crítica desse filme, porque é muito confortável para os estúdios a gente pensar que cada estúdio tem o seu estilo próprio e o diretor é apenas alguém que vai replicar aquele estúdio. Dá para se fazer muito mais para além daquele estilo determinado de cada um dos estúdios e é o que o Chris Sanders consegue fazer muito bem
aqui nessa animação. Então a gente geralmente vai pensar em diretores em animação ou no Estúdio Ghibli, ou em diretores de live action como Guillermo del Toro, como o Tim Burton, como o Wes Anderson, quando eles vão dirigir animações quase sempre em stop motion. Mas tem diretores de animação muito bom que a gente esquece do nome, que a gente nem percebe tanto o trabalho deles, para além de um estilo maior daquele estúdio que está financiando o filme. E é muito comum que os próprios estúdios, é muito confortável para os estúdios vender as animações apenas pela sua técnica, apenas pelo seu estilo e não pelo nome do diretor. O Chris Sanders tem um trabalho aqui fundamental nessa animação que é lindíssima, lindíssima tanto em composição das imagens, em trabalho de cores, em os temas que comunica, como constrói aquela relação entre os personagens, mas sobretudo em como escolhe cada um desses planos minuciosamente. É um trabalho fantástico de Robô Selvagem, gostei bastante dessa animação. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, os meus projetos pessoais também, o meu curso, o meu cineclube, caso interesse a você. Projeto isso e corta.